Vamos ver por fim, né, como é que a gente usa a regra da eliminação do existencial, que é a mais chatinha de utilizar. Vamos ver como é que ela funciona. Vamos ver primeiramente o que essa regra me diz, o que a regra da eliminação de existencial me diz. Ela é uma regra chatinha porque ela é uma regra de eliminação de hipóteses. A gente já viu antes, né, quando a gente viu as regras proposicionais, que elas são as que a gente tem que atentar mais. O que ela me diz? Essa regra me diz o seguinte: se, digamos, a partir de F1 de A, eventualmente com outras coisas aqui no meio, eu chego numa certa conclusão, não sei bem qual, uma certa conclusão fit, deixa eu botar 3 pontinhos aqui, não precisa ser imediato, né? Digamos que a partir disso aqui eu cheguei aqui. E digamos que o A, o fato de eu ter usado a constante A aqui, não seja importante, depois a gente vai ver como é que em termos da regra a gente expressa essa ideia de não ser importante. Se o A aqui não é importante, se o que eu fiz eu poderia fazer com qualquer outra constante, B, C, D, se eu não precisava ter feito especificamente com o A regra me diz que eu poderia chegar no φ sem mais ter isso aqui como hipótese, mas tendo como hipótese isso daqui, tá? A ideia é que, né, o que a professora Andréia chamava essa aqui de secretária e essa aqui de chefe. A ideia é que eu quero fazer uma dedução, eu uso uma secretária, eu uso uma particular para fazer o raciocínio. Se o meu raciocínio não depender em nada de particularidades do objeto aqui, eu vou poder transferir a dívida, a suposição, da secretária para chefe. Vamos ver um exemplo e daí eu vou comentar as condições da regra para ver quando é que a gente pode fazer isso ou não, né? E vocês vão fazer vários exercícios e aos pouquinhos vai ficar mais claro. Digamos que eu queira fazer essa dedução aqui, tá? E depois a gente comenta. O que eu tenho? Eu tenho que eu quero chegar em existe x, g de x. Eu quero chegar numa existencial. Eu sei que eu vou passar facilmente daqui para cá, por introdução, não eliminação, por introdução do existencial, né? Se eu tiver uma instância aqui, sei lá, digamos g de A. Agora vamos ver se eu poderia e como chegar em g de A partir do que eu posso tomar como hipótese. Bom, como é que eu saio aqui das hipóteses que eu posso ter? Do universal é fácil, eu posso chegar na instância que eu bem entender. Posso chegar em, por exemplo, f de A implica g de A, ou B, ou C, o que eu bem entendesse. Aqui eu chego fácil por eliminação do universal. Qual é a minha outra hipótese para me mexer? É uma existencial. Qual é a estratégia para sair de existencial? Qual é a regra que tem acima da barra um existencial? É essa que a gente está examinando agora, a regra da eliminação do existencial. E qual é a estratégia para usar essa regra que eu disse? O que a gente faz? A gente toma uma secretária para esse existencial. A gente toma uma instância dela para trabalhar e ver se a gente chega onde a gente quer chegar. Por exemplo, uma instância, que é a que vai me interessar aqui, seria justamente f de A. Tá? O que eu faço então? Eu pego o f de A como uma hipótese auxiliar, como uma suposição, que depois eu vou eliminar graças à regra da eliminação do existencial, com os cuidados que a regra da eliminação existencial implica, que a gente vai examinar. Por enquanto eu só coloquei em termos muito genéricos de eu não poder usar propriedades específicas do A. Vamos ver como é que isso aparece. Então vamos ver, aqui a gente consegue com essa auxiliar aqui, chegar fácil na dedução do G de A. Né? O que eu posso fazer? Eu tenho isso aqui que eu posso tomar como hipótese, né? Por eliminação do universal, eu chego em f de A implica g de A. Se eu tomo como hipótese
como secretária da minha chefe F de A, por eliminação da implicação, a gente chega em G de A. E tendo chegado em G de A, por introdução do existencial, a gente passa para cá. Só que não é isso que a gente queria, né? Porque o que a gente obteve aqui? A gente obteve uma dedução da nossa conclusão a partir disso aqui, tudo bem, era uma das nossas hipóteses, mas a partir disso aqui, né? Que era a secretária da chefe. Agora, se o A não foi importante aqui, eu vou poder aplicar a regra da eliminação do existencial, cortar essa suposição aqui em troca desta suposição aqui. Como é que eu posso determinar se a constante A foi ou não relevante para o caminho? Pelas condições da regra da eliminação do existencial. O que a regra me diz? A regra me diz, primeiro, que a constante K, faltou um K aqui, que a constante K não ocorre, em primeiro lugar, em nenhuma das premissas da regra. Quais seriam as premissas da regra? É a conclusão, que aqui no meu exemplo é isso aqui, e mais aquela para a qual eu quero transferir o ônus da hipótese. Então, a tentativa de aplicação que eu vou fazer vai ter como premissa isso daqui, né? Vai ter como premissa isso aqui, essa tentativa que eu vou fazer, e vou querer transferir a dívida daqui para cá. Vou querer transferir, cortar essa daqui e colocar no lugar essa daqui. Vamos ver se a gente pode. Para isso, a constante sobre a qual eu vou, constante que foi usada como secretária, não pode aparecer em nenhuma dessas duas. De fato, o A não aparece aqui e o A não aparece aqui também. Então, essa primeira condição está satisfeita, até aqui tudo bem. Vamos ver o que mais. Além disso, tá? A constante, né, da qual eu vou querer tirar o ônus da suposição, ela não pode aparecer em nenhuma outra hipótese daqui. Então, ela não pode aparecer, né, em nenhuma outra hipótese daqui. Ela não pode aparecer aqui, por exemplo. Claro, ela vai aparecer aqui, porque é justamente essa que foi usada como secretária. Aqui a constante vai aparecer. Mas em outras hipóteses ela não pode aparecer. Aqui a minha única outra hipótese é essa daqui. Então, a constante não aparece aqui. Então, o que eu tenho? Eu quero passar a dívida dessa instância aqui, onde a minha constante era o A, para essa existencial aqui. A minha constante não aparece aqui e não aparece nas demais hipóteses, que não essa própria aqui que eu estou querendo me livrar. Nesses casos, eu vou poder aplicar a regra da eliminação do existencial, que vai me dar o quê? Vai me dar como conclusão o que eu já tinha antes, né? Só que agora eu vou poder cortar essa suposição aqui e ficar com essa daqui. Agora eu gerei uma nova dedução a partir disso e isso, e na minha conclusão, isso daqui, tá? Vamos brevemente ver primeiro, por que essa passagem é uma passagem boa, embora a legitimidade a gente só vai provar depois, mas por que ela depende dessas regras? Vamos ver em linhas gerais, depois vocês têm um exercício opcional que eu acho que vai ajudar bastante a isso ficar mais claro, mas vamos comentar rapidinho o que acontece aqui, tá? Qual é a ideia que está por trás da regra? Né? A ideia que está por trás da regra é a seguinte, olha aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, eu tenho que, vamos pensar agora semanticamente, antecipando um pouco a questão da legitimidade. Se eu tenho que todo F é G, né? Aí eu faço o raciocínio seguinte, suponha que o A é F, né? Isso vai me permitir, a opção de ter colocado o tracinho antes, isso vai me permitir, se todo o F é G e o A é F, isso me permitiria, primeiro, né, eu teria aqui, se o A é F, o A é G, e, portanto, eu, por eliminação da implicação, chegaria em G de A, né? E se eu tenho que G de A, eu tenho que existe um G. Agora, vocês notem que, embora eu tenha usado o A para fazer esse raciocínio,
O A não é relevante, ele não é importante. Porque o que eu fiz com o A, eu poderia fazer com B, eu poderia fazer com C, eu poderia fazer com qualquer coisa. Por quê? Bastaria, para eu concluir que existe um G, basta que exista um F. Ele não precisaria ser o A, poderia ser qualquer um. E é isso que está por trás da utilização dessa regra. Embora eu tenha raciocinado com base no A, bastaria para eu chegar na conclusão de que existe um G, bastaria a suposição de que existe um F. E por isso não precisaria ser o A, porque o que eu fiz com o A, eu poderia fazer com qualquer um. Então, é uma boa forma de raciocínio pensada assim, né? Só que ela depende o quê? Ela depende de eu não ter utilizado propriedades específicas do A. E isso é rastreado por essa regra aqui. Como eu disse, passei nos exercícios opcionais, vocês comentarem os casos de má aplicação da regra, mas vamos ver só um exemplozinho de uma passagem que eu não quero que possa ser feita. Vamos ver um exemplo de uma má aplicação, o caso onde a gente não poderia aplicar a regra para ilustrar porque que as condições ali são importantes. Digamos que eu tivesse essa aqui não é uma dedução, ela está errada, mas ela vai certa até um determinado ponto. Digamos que a partir de f de A e de f de A implica para todo x, g de x, eu tire isso aqui, tire a conclusão simplesmente por eliminação da hipótese. Até aqui a dedução está tudo ok. E digamos agora que eu tentasse aplicar a regra da eliminação da existencial para cortar essa hipótese aqui, né? Vou tentar cortar essa hipótese aqui, tomando como hipótese a chefe dela, a existencial. Bom, eu percebo que eu não vou poder fazer essa aplicação. Por que eu não vou poder fazer essa aplicação? Porque a constante, K, ainda não corrigi o slide, porque a constante K, que é o A, no caso, ela ocorre nas hipóteses utilizadas. Ela não ocorre só no F de A, ela não ocorre só na secretária, ela ocorre aqui. Isso é um sinal de que eu pude fazer esse raciocínio porque eu usei o F de A. Se eu tivesse, ao invés de usado o A, eu tivesse usado o B aqui, eu não ia poder fazer a eliminação da implicação. Isso é um sinal de que o fato de eu ter utilizado A e não B, ou C ou D, foi relevante para fazer a passagem. Ou seja, eu não consigo fazer a passagem com um F qualquer. Eu só consigo fazer a passagem com o A. E por isso eu não posso transferir a suposição daqui para cá. E não posso, portanto, aplicar a eliminação do existencial. Porque eu usei uma propriedade específica do A e isso fica, nesse exemplo, evidente por ela aparecer, no caso aqui, numa outra hipótese. E é bom que seja assim, né? Porque, de fato, eu não quero no sistema legítimo ter uma dedução dessas duas para cá, né? Porque do fato de existir um F e do fato de se A é F tudo é G, não se segue que tudo seja G. Eu teria que ter que o A é F, tá? Então, isso é para uma primeira ilustração, vocês têm duas outras no exercício, de porquê, né? De quais cuidados eu tenho, de por que eu tenho que obedecer essas condições aqui. Por fim, tá? Antes de concluir, eu queria chamar a atenção o seguinte, porque a regra tem essas condições, às vezes a gente tem que ter algum cuidado com qual constante a gente vai utilizar, porque às vezes a gente utiliza uma, não dá certo, mas a gente poderia utilizar outra. Eu vou comentar o exemplo, vai ficar mais claro. Digamos que eu tenha essa derivação aqui, tá? Eu tenho aqui um universal, aí eu faço uma instanciação universal no A, tudo bem? Pego uma secretária dessa chefe aqui, e eu peguei uma secretária no próprio A, né? É uma instância desse existencial aqui, tudo bem. E aqui eu tenho uma instância do universal também, tudo bem. Aplico modus ponens, aplico introdução
a eliminação da implicação, chego nisso aqui, faço uma introdução do existencial, chego nisso aqui que eu queria. Até aqui tudo bem, tudo certo com o meu exemplo. Qual seria o próximo passo para provar isso daqui? A gente tentaria passar a dívida da secretária para chefe, passar o ônus da hipótese da secretária para chefe. Eu tentaria aqui utilizar, né? Tentaria colocar isso aqui, né? Utilizar a eliminação do existencial, chegar na mesma conclusão que eu tinha antes, mas cortando isso daqui. Era isso que a gente ia tentar fazer. Só que aí eu tenho que cuidar, olha, vamos ver se eu estou obedecendo essas condições aqui, tá? Aí eu tenho que olhar, bom, qual é a constante sobre a qual que eu usei aqui como instância para passar para como instância da existencial? A constante foi o A. Vamos ver se o A não ocorre em nenhuma das premissas e já não deu, porque o A ocorre aqui. Eu não vou poder fazer porque eu vou estar violando essa regra. Isso significa que eu não posso fazer essa derivação aqui? Eu devo poder fazer, né? Por quê? Porque se tudo que tem o A por imagem é não F, e tem algo que tem o A por imagem, tem algo que é não F. Se esse meu sistema é completo, né, com respeito à definição de consequência lógica, eu devo poder fazer essa passagem. O que atrapalhou a minha dedução? Atrapalhou a dedução aqui que eu usei o A e aí deu problema porque o A aparecia na hipótese. Só que eu não precisava usar o A. Então, cuidado quando vocês vão escolher qual constante vocês vão usar. É bom a gente começar com tracinhos do seguinte modo. Vou pegar o próximo slide. Tá? O que a gente tem? Né? O que eu preciso? Por que eu precisava? Eu usei o A aqui e aqui e aqui, mas não precisava ser o A, né? Eu tenho, por eliminação do universal, eu posso colocar qualquer coisa, qualquer constante aqui e aqui, né? E, portanto, eu posso colocar uma outra coisa aqui, chegar na minha conclusão e chegar no existencial. Em particular, eu poderia colocar, por exemplo, o B. Se eu utilizar o B aqui, né, ao invés do A, eu vou conseguir fazer a dedução do mesmo modo como eu tinha feito antes, e agora eu vou poder aplicar a regra da eliminação do existencial. Por quê? Porque agora a constante da secretária, que é o B, não aparece, né, na chefe. O B não aparece, então eu vou poder fazer aqui, eu vou poder ter aqui, existe x, R de x, A, né? E eu vou poder agora usar a eliminação do existencial, vai me dar a mesma conclusão que eu tinha antes, só que agora eu posso cortar essa daqui, tá? Então, não usem sempre o A, porque ele pode, no caso sem identidade, em geral vai servir vocês pegarem constantes novas que não apareceram antes para usar como secretária, isso em geral vai dar certo. E vocês vão perceber isso fazendo exercícios. Então, façam esses exercícios de dedução que vocês têm alguns simples, depois vocês começam a ter uns bem complicadinhos, tá? A gente vai conversando na aula, vocês vão trabalhando entre vocês e me enviando dúvidas e a gente conversa na aula síncrona, antes de seguir para as provas de legitimidade e completude, vamos fazer algumas provas nesse sistema de dedução natural.